tema da nossa aula de hoje é transporte através da membrana plasmática. É do nosso conhecimento que a membrana plasmática possui a natureza lipoproteica, sendo o fosfolipídio o principal lipídio presente na membrana plasmática. O fosfolipídio ele possui uma cabeça polar e uma cauda apolar. Essa cauda apolar é formada por duas moléculas de ácido graxo. Essa natureza anfipática dos fosfolipídios permite que a região apolar do fosfolipídio interaja com a região apolar de outros fosfolipídios, criando uma bicamada lipídica. A cabeça apolar fica voltada para o meio aquoso intracelular e para o meio aquoso extracelular. Além do fosfolipídio, nós temos também a presença de colesterol na membrana plasmática. Observe que o colesterol possui 4 anéis fundidos, portanto ele possui uma estrutura rígida. Sendo assim, quanto maior for a concentração de colesterol na membrana plasmática, mais rígida será essa membrana. Além da presença dos fosfolipídios do colesterol, a membrana plasmática também possui a presença de proteínas. Aqui nós temos uma proteína integral de membrana e aqui nós temos uma proteína periférica. Essa estrutura da membrana plasmática a torna seletiva. Então, não vai ser qualquer substância que poderá atravessar a membrana plasmática. Terá facilidade de atravessar a membrana plasmática aquelas substâncias que forem de natureza lipossolúvel. As que não forem terão dificuldade de atravessar a membrana plasmática. O transporte da substância pela membrana plasmática também sofre influência pelo tamanho da molécula. Moléculas menores terão mais facilidade de atravessar a membrana plasmática comparado com moléculas maiores. A velocidade de difusão pela membrana plasmática também é dependente da espessura da membrana, sendo que quanto maior a espessura da membrana, maior será o tempo necessário para essa substância atravessar a membrana plasmática. Por outro lado, quanto maior for a superfície da membrana, maior será o transporte da substância, porque terá uma maior superfície de contato. Também devemos levar em consideração que a velocidade de transporte depende dos gradientes. Se a gente tiver uma maior concentração da substância comparando o meio extracelular com o meio intracelular, ela vai ter uma maior velocidade de difusão. Também precisamos considerar a composição da camada lipídica. Existem diferentes tipos de fosfolipídios. Dependendo dos tipos de fosfolipídios presentes, isso pode também facilitar ou dificultar a passagem de uma determinada substância pela membrana plasmática. Poderá aumentar ou diminuir a afinidade da substância pela membrana plasmática. Dessa forma, a taxa de difusão pela membrana plasmática é diretamente proporcional à superfície de contato, diretamente proporcional aos gradientes, diretamente proporcional à permeabilidade daquele soluto pela membrana plasmática e inversamente proporcional à espessura da membrana. Com relação à permeabilidade da membrana, ela será diretamente proporcional à solubilidade lipídica e inversamente proporcional ao tamanho da molécula. Nessa figura, nós temos uma membrana plasmática sintética. Essa membrana possui apenas lipídio. Ela não tem nenhuma proteína na sua composição. Se as nossas células tivessem uma membrana constituída apenas por lipídios, quais substâncias poderiam ser transportadas pela membrana plasmática e com qual facilidade? Aquelas moléculas hidrofóbicas, como os gases, não teriam nenhuma dificuldade para atravessar a membrana plasmática. No entanto, aquelas moléculas polares, sem carga e pequena, teriam uma certa dificuldade para atravessar a membrana plasmática. Observe que aqui eu tenho uma proporção de substância atravessando a membrana maior e uma grande proporção retornando, permanecendo em uma das faces da membrana. No entanto, seria possível uma menor quantidade, passaria pela membrana, mas seria possível, por exemplo, transporte de água, transporte de glicerol, por serem moléculas pequenas, apesar de serem polares. No caso de substâncias polares, também sem carga, mas maiores, que é o caso da glicose, seria possível o transporte da glicose pela membrana plasmática, no entanto, numa taxa mais reduzida. E seria impossível o transporte de íons pela membrana plasmática, porque os íons, além de ser polares, eles são carregados. Então, a ausência de proteína pela membrana plasmática impede o transporte de íons. Fundamental a presença de proteínas na membrana plasmática para que a gente tenha transporte de íons, para que a gente tenha transporte de substâncias polares pela membrana plasmática. Quais são os tipos de transporte pela membrana plasmática? Nós temos o transporte passivo, também chamado de difusão, e o transporte ativo, sendo que a difusão poderá ser classificada
como difusão simples ou difusão facilitada. O transporte ativo pode ser classificado como transporte ativo primário ou transporte ativo secundário. Vamos falar primeiro do transporte passivo. Por que é considerado um transporte passivo? Porque é um transporte pela membrana plasmática que ocorre sem gasto de energia. Ele é impulsionado ou pela diferença de concentração. Observe que nessa figura a gente tem uma concentração maior de substância no meio extracelular e menor no meio intracelular. A membrana permite a passagem dessa substância, portanto a substância é transportada do meio extracelular para o meio intracelular. Nessa segunda figura, nós temos uma substância carregada negativamente. A carga positiva do meio intracelular atrai os íons carregados negativamente, impulsionando o transporte pela membrana plasmática. No caso dos gases, eles se movimentam da região de maior pressão para a região de menor pressão. No transporte passivo, portanto, nós temos transporte de substâncias seguindo os gradientes, seja o gradiente químico ou o gradiente de concentração, seja o gradiente elétrico, seja o gradiente eletroquímico, ou seja o gradiente de pressão. Por esse motivo, não é necessário o gasto de energia para que o transporte ocorra. Aqui nós temos a difusão simples mediada por uma proteína de canal e a difusão facilitada mediada por uma proteína carreadora. Então, a gente observa que essas duas formas de transporte ocorrem independentes da presença de uma proteína na membrana plasmática. Então, somente pelo fato de o transporte necessitar de uma proteína para ocorrer, não permite diferenciar um transporte de outro transporte. Então, como nós podemos diferenciar difusão simples de difusão facilitada? Observe que, na difusão simples, representada pela linha azul, quanto maior a concentração da substância em uma das faces da membrana, maior será a sua velocidade de difusão. Enquanto, na difusão facilitada, inicialmente, quando a gente aumenta a concentração da substância em uma face da membrana, a gente tem um aumento da velocidade de difusão. Mas chega a um determinado valor de concentração da substância, a gente pode aumentar ainda mais a concentração da substância que a gente não tem um aumento na velocidade de difusão. Ou seja, atinge-se o V máximo. Então, qual é uma diferença entre difusão simples e difusão facilitada? Na difusão simples, quanto maior a concentração de substância em uma das faces da membrana, quanto maior o gradiente, maior a velocidade de difusão. Na difusão facilitada, não é assim. Pode chegar num valor que eu aumente muito o gradiente entre as faces da membrana e eu não aumento mais a velocidade. Por quê? Porque na difusão facilitada é necessária a interação da substância a ser transportada com a proteína carreadora ou proteína transportadora. Observe que essa substância vai interagir com a proteína transportadora. A proteína transportadora vai sofrer uma mudança conformacional abrindo na outra extremidade da membrana e fechando na extremidade anterior. Na difusão facilitada existe uma interação da substância a ser transportada com a proteína transportadora. Então, se eu tiver muitas moléculas para ser transportadas, poucos transportadores, todos os transportadores estarão funcionando. Só que não será mais possível aumentar a velocidade de difusão, porque eles precisam de um determinado tempo para sofrer essa mudança conformacional para liberar a substância na outra extremidade. Então, a presença do transportador que interage com o soluto a ser transportado limita o transporte pela membrana plasmática. Ao passo que o transporte dependente de uma proteína de canal, apenas o fato do canal estar aberto vai permitir que a substância passe pela membrana. Não requer, portanto, a interação da substância transportada com a proteína de canal. Por esse motivo, a proteína de canal não limita o transporte através de membrana plasmática. O que limita será apenas a presença dos gradientes. Se ocorrer um equilíbrio entre os gradientes, o transporte vai cessar, mas enquanto o canal iônico estiver aberto, o transporte acontece livremente, sem nenhum efeito de limitação do canal iônico, desde que ele esteja aberto. Nesse exemplo, nós temos a difusão facilitada, que é a forma de transporte de glicose para o interior de várias das nossas. Esse transportador é chamado de GLUT. GLU vem de glicose e T vem de transporte. Ele segue o gradiente de concentração de glicose. É o transporte passivo. A glicose vai da região de maior concentração para a região de menor concentração. Nesse segundo gráfico, a gente observa que a concentração de glicose do meio extracelular se igualou com a concentração de glicose no meio intracelular, nesse
momento, o transporte de glicose cessou. Eu não tenho um movimento líquido de glicose para o meio intracelular ou para o meio extracelular. Glicose pode entrar e glicose pode sair, mas se uma glicose entra, uma glicose sai. Então, eu não tenho um fluxo efetivo de glicose para nenhuma das duas regiões. No entanto, a partir do momento que a glicose vai sendo utilizada, seja para a fonte de energia, seja para a síntese de glicogênio, a glicose vai sendo consumida, a concentração de glicose vai diminuindo, portanto, eu vou ter novamente gradiente de concentração suficiente para mais glicose ser transportada para o meio intracelular. Então, nós falamos da difusão facilitada e agora nós vamos falar das proteínas de membrana que constituem canais iônicos. Nós temos canais iônicos que estão abertos na membrana plasmática, permitindo o fluxo iônico, e nós temos canais iônicos cuja abertura é controlada. Esse primeiro canal iônico, ele permite a passagem de sódio e a passagem de potássio. Tendo um transporte passivo, esses íons serão direcionados a favor dos seus gradientes de concentração ou gradiente eletroquímico. Esse primeiro canal iônico é chamado de canal de vazamento sódio-potássio, porque ele está continuamente aberto na membrana plasmática e sempre vai estar tendo transporte de íons por esse canal. Esse segundo canal, ele tem uma comporta de ativação e uma comporta de inativação, que a célula precisa de receber um estímulo para que esse canal se abra. Quando a célula é estimulada, esse canal se abre rapidamente e permite a passagem somente de sódio. Então, esse canal é chamado de um canal rápido de sódio. Esse é o canal de potássio. Quando a célula é estimulada, esse canal de potássio se abre lentamente. Ele é chamado de canal lento de potássio. Esse outro canal iônico, ele depende da interação com o ligante para se abrir. E uma vez que ele está aberto, ele permite a passagem de sódio, potássio, cálcio, também seguindo o gradiente de concentração. Então, nós temos que os canais iônicos possuem seletividade. Cada canal iônico permite a passagem de um determinado íon. E existem canais iônicos cuja abertura e o fechamento são regulados. A abertura do canal de sódio, ele permite o fluxo de sódio pela membrana plasmática. Isso gera uma corrente elétrica. O fluxo de íons pela membrana plasmática gera corrente elétrica, que pode ser registrada utilizando equipamentos específicos. Observe aqui que eu tenho uma determinada voltagem na membrana. Quando a célula é estimulada, abre-se o canal de sódio, vai para o meio intracelular, porque ele segue o seu gradiente de concentração. Portanto, muda-se o valor da voltagem da célula, porque existe uma corrente de sódio para o meio intracelular. Isso vai se manter dessa forma enquanto o canal de sódio se estiver aberto. Aqui o tempo do canal de sódio ficou aberto foram menores. O canal abriu e fechou 3 vezes, depois se manteve fechado, depois abriu, fechou e abriu de novo. Então, a abertura do canal de sódio permite a condução a geração de uma corrente elétrica na célula. Então, dessa forma, existem canais iônicos que estão sempre abertos na membrana plasmática, existem canais iônicos cuja abertura depende de uma alteração na voltagem da célula, então nós chamamos de canais regulados por voltagem ou canais dependentes de voltagem. Nós temos canais iônicos cuja abertura dependem da interação com o ligante, então nós chamamos de canais iônicos dependentes de ligantes. E aqui nós temos outros canais iônicos cuja abertura depende de um estiramento, que são chamados de mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores são importantes para o sistema sensorial, para determinadas sensações. Qual a importância dos canais iônicos? Os canais iônicos são importantes para a geração de uma corrente elétrica. Os canais iônicos são importantes para produzirem potenciais de ação neural. Observe que aqui eu tenho abertura de canais iônicos dependente de voltagem, tenho o canal de sódio, tenho o canal de potássio, também tenho o canal de cálcio. E aqui eu tenho um canal iônico dependente de um ligante. O ligante, no caso, é um neurotransmissor. Quando ele interage com o canal iônico, eu tenho a abertura do canal iônico permitindo o fluxo de íons para o meio intracelular. A presença dos canais iônicos permite a geração de potencial de ação. Então, até agora nós falamos do transporte de solutos, mas o transporte de água também acontece por um mecanismo passivo. Aqui nós temos uma membrana que não é permeável a soluto, mas permeável somente à água. E observe que existe uma diferença na concentração do líquido na região A com a concentração
na região B, onde na região B eu tenho uma maior concentração de soluto comparado com a região A. Essa membrana não permite a passagem de soluto, permite a passagem somente de água. Então, dessa forma, a gente vai ter a passagem de água da região A para a região B, impulsionado pelo gradiente de concentração. O transporte passivo acontece da região de maior concentração para a região de menor concentração. Na osmose acontece a mesma coisa ou não? Aqui nós estamos tendo o transporte de água da região de menor concentração para a região de maior concentração. Quer dizer que a regra anterior não vale? Quer dizer que a regra está valendo. Só que a gente mudou o nosso referencial. No transporte passivo, mediado por canal iônico, por exemplo, quando o canal iônico se abre, eu tenho transporte de sódio da região que tem mais sódio para a região que tem menos sódio. Então, a gente está levando em consideração a diferença de concentração da substância que está sendo transportada. Aqui, nós estamos falando de transporte de água e mudamos o referencial. Nós estamos tendo como referencial agora a concentração de soluto. Por isso que dá a impressão que a regra não está valendo mais, mas a regra está valendo sim. Então, da mesma forma, a água também está indo da região que ela está em maior concentração para a região que ela está em menor concentração. Então, se a gente voltar a atenção para a diferença de concentração da substância que está sendo transportada, a regra continua valendo. A água está indo da região de maior concentração em água para a região de menor concentração em água. No entanto, o que impulsiona esse transporte é a diferença de soluto, é a diferença de concentração do soluto entre os dois compartimentos. E como que a gente pode mensurar essa osmose, esse movimento de água? A gente faz a mensuração do movimento de água através da pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão que eu preciso de incidir nesse compartimento B para bloquear a passagem de água de A para B. Então, a pressão osmótica ela nos dá uma ideia da diferença de concentração entre os dois compartimentos. Por quê? Porque quanto maior for a diferença de concentração entre os compartimentos, maior vai ser a pressão que eu preciso de fazer para evitar que a água passe de A para B. Então, quanto maior for a diferença de concentração, maior vai ser o valor de pressão osmótica. E como que a gente faz a mensuração? Como a gente mede essa concentração? Geralmente no laboratório, quando a gente vai preparar uma solução, a gente sabe qual que vai ser a molaridade dessa solução. Então, uma solução pode ser mais concentrada em termos molares. Eu posso ter uma solução 2 molar e uma solução 1 molar. Então, em química, a gente usa a molaridade para quantificar a concentração da substância. No caso da osmose, a gente usa como referencial a osmolaridade, osmol por litro. O que é o osmol? O osmol leva em consideração o número de partículas geradas por aquela substância. Se eu tenho 1 mol de glicose, esse 1 mol de glicose equivale a 1 osmol por litro. Por quê? Porque quando eu coloco a molécula de glicose em solução, ela gera apenas uma partícula. No caso do NaCl, 1 mol de NaCl equivale a 2 osmol por litro. Por quê? Quando eu coloco a molécula de NaCl em solução, ele vai dissociar em Na+, e Cl-. Então, eu gero 2 partículas. 1 mol de NaCl gera 2 osmol por litro. Portanto, se eu coloco no compartimento B uma solução com 1 mol de NaCl, ele vai gerar o dobro de pressão osmótica comparado com 1 mol de glicose. Então, nos meios do nosso líquido corporal, a gente usa para medir a concentração o termo osmolaridade, que leva em consideração o número de partículas presentes naquela solução. Osmolaridade, a gente tem osmol por litro. No denominador, a gente tem litro. Mas existe também o termo osmolaridade, que vai aparecer nos livros de fisiologia. Na osmolaridade, com L, na unidade de medida, a gente tem osmol por quilo. Então, é possível usar osmolaridade, é possível usar osmolaridade. No entanto, a unidade de medida, o denominador da unidade de medida é diferente. Com relação ao transporte ativo, o transporte ativo acontece contra os gradientes.
eu preciso de transportar essa molécula para um compartimento que já tem muito dessa molécula. Eu preciso de transportar uma substância contra o seu gradiente de concentração. Isso é possível? Sim, é possível. Mas o transportador, a proteína transportadora, vai precisar de energia proveniente da molécula de adenosina trifosfato. Pode ser classificado em transporte ativo primário ou transporte ativo secundário. O transporte ativo primário, o exemplo clássico é a bomba sódio-potássio ATPase. Essa bomba lança 3 moléculas de sódio para o meio extracelular, num compartimento que já tem muito sódio, e 2 potássios para o meio intracelular, para um compartimento que já tem muito potássio. Isso é possível? Sim, é possível. Por quê? Porque essa molécula consumiu energia proveniente da molécula de adenosina trifosfato. Então, fornecendo energia para o sistema, é possível transportar substâncias contra o gradiente elétrico, ou contra o gradiente químico, ou contra o gradiente eletroquímico. E a própria molécula transportadora foi responsável por consumir a molécula de adenosina trifosfato, por isso que nós denominamos como transporte ativo primário. O que quer dizer ser eletrogênico? Quer dizer que a bomba sódio-potássio ATPase gera uma diferença de carga, uma diferença elétrica na membrana plasmática. Aqui nós temos o exemplo de transporte ativo secundário e também temos o exemplo de um transporte através de epitélio. Essa célula, por exemplo, pode ser a célula do nosso intestino. Aqui nós temos a luz do intestino delgado e aqui nós temos a corrente sanguínea. Essa membrana é a membrana que está voltada para o lúmen. Nós a nomeamos como membrana luminal ou membrana apical. Essa membrana que faz a lateral e faz a base, faz a lateral de novo, essas 3 membranas são chamadas de membrana basolateral. Na membrana apical, nós temos um transportador que transporta sódio e glicose simultaneamente e na mesma direção. Pelo fato de transportar na mesma direção, a gente fala que é cotransporte. Observe que a concentração de sódio está alta no meio extracelular e baixa no meio intracelular. Observe que a concentração de glicose está baixa no meio extracelular e está alta no meio intracelular. Então, esse transporte de glicose acontece impulsionado pelo gradiente de sódio. Existe uma diferença na concentração de sódio que impulsiona o transporte de sódio e glicose para o meio intracelular. Então, nós podemos falar que a glicose está pegando carona com o sódio. Então, esse cotransporte sódio-glicose transporta o sódio e a glicose para o meio intracelular. No entanto, à medida que o sódio vai sendo transportado para o meio intracelular, a concentração de sódio no meio intracelular poderia se elevar. Ocorrendo isso, se a concentração de sódio no meio intracelular se equivaler à concentração de sódio no meio extracelular, esse transportador cessaria. Então, para garantir que esse transportador continue funcionando, é essencial que esse sódio seja removido da célula pela bomba sódio-potássio ATPase que se encontra na membrana basolateral. Ou seja, para esse transporte funcionar, é necessário o consumo de uma molécula de ATP. Mas essa molécula de ATP é consumida de forma indireta. Por isso que a gente chama de transporte ativo secundário. O transportador que transporta o sódio, que transporta a glicose, ele não consome energia diretamente, porque está fazendo a favor do gradiente de sódio. No entanto, se o sódio não é removido, não é possível que esse transportador continue trabalhando. Por isso, é importante que tenha o consumo de ATP. Assim, esse transportador é chamado de transporte ativo secundário. E a molécula de glicose, como que ela sai da célula? Na membrana basolateral, a gente tem a presença de um transportador de glicose, portanto, a glicose sai da célula por difusão. O transporte de sódio e glicose pela membrana plasmática aconteceu pela presença do cotransporte sódio-glicose, que é um tipo de transporte ativo secundário. Observe que o sódio e a glicose passaram dentro da célula para atingir a corrente sanguínea. Portanto, nós falamos que esse transporte aconteceu pela via transcelular.
porque os compostos passaram dentro da célula para depois atingir a corrente sanguínea. É possível que a substância seja transportada pela via paracelular. Na via paracelular, a substância passa ao lado da célula, atingindo posteriormente a corrente sanguínea. Então, existem duas vias de transporte através de epitélio, a via transcelular e a via paracelular. Esse transportador presente na membrana luminal é chamado de GLT1. Ele é um cotransporte, sódio e glicose estão indo na mesma direção. Nós também podemos chamar de SYMPORT. Nessa célula muscular, nós temos também um transporte ativo secundário, impulsionado também pela diferença de concentração de sódio. Mas, enquanto o sódio é bombeado para o meio intracelular, o cálcio está sendo bombeado para o meio extracelular. Então, nós temos um contratransporte sódio-cálcio, ou nós podemos chamar de antiporte. Como exemplo de transportes que precisam de uma proteína para acontecer, nós temos o transporte mediado por canal iônico, nós temos o transporte mediado por um transporte ativo primário, que vai consumir ATP para acontecer, nós temos o transporte ativo secundário, que gasta energia indiretamente, e nós temos a difusão facilitada. Com relação aos tipos de canais iônicos, nós temos canais iônicos dependentes de voltagem, nós temos canais iônicos dependentes de ligante, nesse caso é um ligante externo, por exemplo, neurotransmissores. Nós temos canais iônicos dependentes de ligante, cujos os ligantes são produzidos em cascata de sinalização intracelular. E nós temos canais iônicos dependentes de ligante, cujos os ligantes são provenientes do metabolismo intracelular. Aqui nós temos nossos objetivos detalhados, nossas referências